Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mistérios Sagrados. Hoje, iremos conhecer a história de Jó como nunca contada antes, uma história de fé, resiliência e redenção que continua a inspirar e impactar vidas até hoje. Você já se perguntou como encontrar forças nos momentos mais desafiadores? Como manter a fé quando tudo parece desmoronar ao seu redor? Bem, você está no lugar certo. Hoje, vamos mergulhar na fascinante jornada de um homem que enfrentou a adversidade de frente, e sua história não é apenas uma história antiga, é uma lição que todos nós podemos aplicar em nossas vidas. Antes de continuarmos, se ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para fazer isso. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo inspirador como este. Prepare-se para uma experiência que vai além das palavras, uma história que vai tocar seu coração e, quem sabe, transformar sua perspectiva. Agora vamos embarcar juntos nessa jornada de descoberta e reflexão. Você já se perguntou sobre o homem que permaneceu firme em sua fé em meio a um sofrimento insuportável? Esse homem é Jó. Estamos prestes a embarcar em uma jornada, adentrando uma das narrativas mais antigas encontradas na Bíblia Sagrada, o livro de Jó. Esta não é apenas uma história, é um testemunho da resiliência da fé e do espírito humano. Jó, a figura central, era mais do que apenas um homem. Ele era um farol de prosperidade, retidão e fé inabalável. Viveu uma vida que muitos invejariam, abençoado com riqueza, uma família amorosa e um coração devotado à retidão. Mas, como logo descobriremos, esta não foi uma vida isenta de provações e tribulações. Como frequentemente acontece, sua fé foi colocada à prova máxima. Vamos nos aprofundar na história desse homem, que, apesar de perder tudo, nunca perdeu a fé. Jó era um homem de grande prosperidade, vivendo na terra de Uz. Esse homem, Jó, não era uma pessoa comum. O livro de Jó, em seus primeiros versículos, pinta um quadro de um homem abençoado de muitas maneiras. Ele nos diz que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Ele era, de fato, o homem mais grandioso entre todos os habitantes do Oriente. Mas não era apenas a riqueza material que distinguia Jó. Ele era um homem de caráter impecável, um homem de integridade. Temia a Deus e evitava o mal. Sua prosperidade não era apenas externa, mas também interna. Suas riquezas eram um reflexo de sua retidão, um testemunho de sua fé no divino. No entanto, esta história não trata apenas de prosperidade. É sobre fé, resiliência e o espírito humano. No entanto, sua vida estava prestes a dar uma reviravolta drástica. Céu e inferno conspiraram para testar a fé de Jó. Dentro do texto sagrado da Bíblia, no livro de Jó, capítulos 1 e 2, encontramos um diálogo divino de grande importância. Em uma assembleia celestial, Satanás desafia Deus, duvidando da fidelidade de Jó. Deus, em sua infinita sabedoria e compreensão de seu servo Jó, permite que Satanás o teste, mas com uma condição: ele não pode tirar a vida de Jó. E assim, o teste começou. A vida de Jó, antes cheia de prosperidade e alegria, subitamente deu uma reviravolta drástica. O primeiro golpe veio na forma de um mensageiro, trazendo a notícia de que todos os bois e jumentos de Jó foram roubados, e seus servos foram mortos. Mal havia entregue essa notícia devastadora, quando outro mensageiro chegou, anunciando que um fogo vindo do céu consumira todas as ovelhas e pastores de Jó. Os golpes continuavam a acontecer. A riqueza de Jó, seu status, tudo desapareceu num instante. Mas o pior ainda estava por vir. Outro mensageiro chegou com a insuportável notícia de que os 10 filhos de Jó, seu orgulho e alegria, estavam mortos, esmagados sob os destroços da casa deles, levados por um vento súbito e violento. Mas o teste estava longe de terminar. Satanás, insatisfeito em despojar Jó de sua riqueza e filhos, afligiu o corpo de Jó com úlceras dolorosas desde a planta dos pés até o topo da cabeça, como mencionado em Jó 2, versículos 7 e 8. Jó, antes um homem próspero e respeitado, foi reduzido a sentar-se em cinzas, raspando suas feridas com um pedaço de cerâmica quebrada.
No entanto, através de todo esse sofrimento, da perda de sua riqueza, de seus filhos e de sua saúde, Jó manteve sua fé. Ele não amaldiçoou a Deus como Satanás havia previsto. Em vez disso, ele aceitou seu destino, reconhecendo a soberania de Deus em sua vida. A Jó restou apenas sua vida e sua fé. No meio de seu sofrimento, Jó foi visitado por seus amigos. 3 homens, fiéis companheiros, decidiram fazer uma jornada para ver seu amigo Jó, que estava envolto em um momento de grande luta e dor. Seus nomes eram Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. Esses amigos, conforme descrito em Jó, capítulo 2, versículos 11 a 13, não foram até Jó com um senso de superioridade ou julgamento. Inicialmente, vieram com as intenções mais puras, para lamentar com ele e oferecer seu conforto. Eles choraram, rasgaram suas roupas e jogaram poeira sobre suas cabeças como sinais de profundo pesar pela desventura de seu amigo. Por 7 dias e 7 noites, eles se sentaram com Jó em silêncio, reconhecendo sua dor. No entanto, com o tempo, a simpatia deles começou a diminuir e foi substituída por suspeitas. Começaram a questionar Jó, sugerindo que seu imenso sofrimento deveria ser resultado de algum pecado oculto. Em suas mentes, acreditavam que dor e adversidade eram salários do pecado, e assim, Jó deve ter feito algo para merecer esse destino. Elifaz, o mais velho, foi o primeiro a expressar essa crença, sugerindo que o temor de Deus de Jó não era tão genuíno quanto ele afirmava. Bildade seguiu, afirmando que se Jó fosse verdadeiramente inocente, Deus não o rejeitaria. Zofar, o mais jovem, talvez tenha sido o mais severo, insistindo que o castigo de Jó era menos do que sua iniquidade merecia. No entanto, Jó permaneceu firme. Ele protestou contra as acusações deles, mantendo sua inocência. Ele sabia em seu coração que tinha vivido uma vida justa, e não permitiria que as palavras de seus amigos abalassem sua fé. Ele desafiou a compreensão deles sobre a justiça de Deus, afirmando que os justos frequentemente sofrem, enquanto os ímpios prosperam. Apesar de suas acusações, Jó manteve sua inocência. Sua luta não era apenas contra suas aflições físicas, mas também contra os julgamentos injustos de seus amigos. Sua firmeza diante de suas acusações serve como um testemunho de sua fé inabalável, uma fé que eventualmente o conduziria à sua restauração. A fé de Jó era inabalável, mesmo diante de um sofrimento imenso. Imagine suportar a perda de tudo o que é precioso para você, sua riqueza, seus filhos e até mesmo sua saúde. No entanto, em meio a essa perda catastrófica, você se recusa a renunciar à sua fé. Essa era a realidade de Jó. A fé de Jó era como um farol em meio a um mar tempestuoso, nunca vacilando, sempre firme. Sua convicção era tão profunda que se gravou nos anais da história bíblica. No livro de Jó, capítulo 19, versículos 25 a 27, Jó declara: Eu sei que o meu Redentor vive e que no final ele se levantará sobre a terra. E depois que a minha pele estiver destruída, ainda assim, em minha carne, verei a Deus, e eu mesmo verei com os meus próprios olhos, eu, e não outro. Como anseia o meu coração dentro de mim! Essa crença inabalável, mesmo diante de um sofrimento inimaginável, é um testemunho da fé profunda de Jó. Suas palavras ressoam com uma convicção profunda, uma certeza que transcende suas circunstâncias atuais. Ele não apenas acreditava em Deus, ele sabia da existência de Deus, de sua justiça e soberania supremas. Apesar do instigamento de sua esposa para amaldiçoar a Deus e morrer, Jó recusou. Em vez disso, escolheu manter sua integridade, sustentar sua fé. Sua crença não dependia de suas circunstâncias, das bênçãos que havia recebido. Em vez disso, estava enraizada em seu conhecimento do caráter de Deus, sua retidão e soberania. A fé de Jó não era uma fé de bom tempo. Não era condicional às suas circunstâncias, a se as coisas estavam indo bem ou se desmoronando. Sua fé era robusta, resiliente e inabalável. Era uma fé que resistiu à tempestade, que permaneceu firme diante da adversidade. No meio de seu sofrimento, Jó não amaldiçoou a Deus. Em vez disso, escolheu abençoá-lo. Optou por manter sua fé,
acreditar em seu Redentor, mesmo quando tudo ao seu redor sugeriu o contrário. No final, a fé de Jó foi recompensada. Sua história serve como um poderoso lembrete da força da fé inabalável diante da adversidade. A fé de Jó permaneceu firme, como um farol na escuridão de seus testes. Sua fé nos inspira a todos, é um testemunho do poder da crença diante das dificuldades. A história de Jó não termina em desespero, mas em restauração. Ao adentrarmos nos capítulos finais da narrativa de Jó, nos encontramos no meio de um discurso divino. É aqui, nos capítulos 38 a 41, onde Deus finalmente responde às súplicas de Jó. Quebrando seu silêncio, Deus fala da tempestade, dirigindo-se diretamente a Jó e questionando sua compreensão dos mecanismos internos do universo. A resposta de Deus não é o que Jó ou seus amigos esperavam. Em vez de explicar as razões do sofrimento de Jó, Deus apresenta uma série de perguntas retóricas, desafiando a sabedoria e o conhecimento de Jó. Ele destaca os mistérios do mundo natural, desde os fundamentos da terra até as constelações no céu, desde o comportamento dos animais selvagens até os ciclos do clima. Esse discurso divino serve como um lembrete da sabedoria infinita e onipotência de Deus em comparação com a compreensão limitada do homem. Mas a história não termina aí. A narrativa muda no capítulo 42, versículos 10 a 17, onde testemunhamos a restauração de Jó. Deus restaura a fortuna de Jó, não apenas ao seu estado original, mas o dobro do que ele tinha antes. Deus também abençoa Jó com 7 filhos e 3 filhas bonitas, restaurando sua família. A última parte da vida de Jó é preenchida com mais bênçãos do que seus anos anteriores, e ele vive para ver 4 gerações de sua descendência. Essa restauração não se trata apenas de riqueza material ou bênçãos familiares. É sobre a restauração do espírito de Jó, de sua fé e de sua relação com Deus. É um testemunho da ideia de que provações e tribulações são temporárias, enquanto as bênçãos e a graça de Deus são eternas. A restauração de Jó serve como um farol de esperança, uma luz nos momentos mais sombrios. É um lembrete de que o desespero não é o fim da história, mas muitas vezes um trampolim para uma bênção maior. Portanto, ao encerrarmos este capítulo da vida de Jó, lembremo-nos disso, da história de Jó é um testemunho do poder da fé diante da adversidade. O que podemos aprender com a história de Jó? É um conto que ressoa através dos tempos, uma narrativa que destaca a essência mesma da perseverança humana e da fé. À medida que viajamos pela vida de Jó, vimos um homem abençoado com prosperidade, testado pela adversidade e restaurado pela graça divina. A história de Jó é um testemunho da importância da fé. Mesmo diante de um sofrimento imenso, sua crença permaneceu inabalável. Ele questionou, lutou, mas nunca abandonou sua fé. Isso nos ensina que a fé não é uma amiga de bom tempo, é uma companheira firme tanto na bonança quanto na tempestade. Essa narrativa também desvenda o mistério do sofrimento. É uma parte da vida, frequentemente inexplicável, mas não é um veredicto de punição ou abandono. É um teste, um cadinho para refinar nosso caráter e aprofundar nossa fé. E, acima de tudo, a história de Jó ilumina a soberania de Deus, lembrando-nos que ele orquestra a grande sinfonia da vida. No final, a história de Jó é um poderoso lembrete de que mesmo em nossas horas mais sombrias, a fé pode iluminar o caminho. Não podemos deixar de nos maravilhar com a profundidade de suas experiências e as lições que elas nos proporcionam. A história de Jó transcende os séculos, uma narrativa que ressoa em nossos corações e desafia nossa compreensão do sofrimento, da fé e da soberania divina. O que aprendemos com Jó vai além das palavras. Sua jornada nos lembra que, em meio às tempestades da vida, a fé é a luz que nos guia. Jó não apenas suportou o sofrimento, mas emergiu mais forte, restaurado pela graça divina. Quero encorajar cada um de vocês a refletir sobre como as lições de Jó podem ser aplicadas em suas próprias vidas. Talvez você esteja enfrentando desafios agora, e a história de Jó seja o lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança e renovação à vista. Se esta história ressoou com você, deixe seu comentário compartilhando como as lições de Jó impactaram sua perspectiva. Não se esqueça de deixar seu like se apreciou o conteúdo e de se inscrever para não perder futuros vídeos repletos de inspiração.
Antes de nos despedirmos, quero lembrar a todos que, assim como Jó enfrentou suas provações com fé inabalável, todos nós temos a capacidade de encontrar força interior, mesmo nos momentos mais desafiadores. Que a história de Jó sirva como um farol, iluminando nosso caminho nos dias sombrios e nos inspirando a perseverar. Se você ainda não compartilhou este vídeo com amigos e familiares, agora é o momento perfeito para fazê-lo. Vamos espalhar as lições inspiradoras da história de Jó para alcançar mais corações e mentes. Agradeço imensamente por fazer parte desta jornada conosco. Sua presença e interação significam tudo para nós. Continuem acreditando, continuem buscando a luz, e lembrem-se sempre, e mesmo nas tempestades, há uma promessa de renovação. Sua participação é fundamental para o crescimento desta comunidade e para que possamos continuar trazendo conteúdo inspirador como este. Ao se inscrever, você não apenas faz parte da nossa família, mas também recebe notificações de novos vídeos repletos de aprendizado e reflexão. Não se esqueça de deixar seu like se apreciou o conteúdo, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e compartilhar mensagens positivas. E, claro, quero saber sua opinião nos comentários. Como a história de Jó impactou sua vida? Que outras histórias você gostaria de explorar juntos? Agradeço imensamente por sua participação e por fazer parte desta comunidade incrível. Vamos continuar crescendo e aprendendo juntos. Somos do canal Mistérios Sagrados, espero ansiosamente encontrar vocês no próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus, que sua vida seja abençoada, assim como a de Jó. Mantenham a fé e sigamos juntos nesta jornada. Até breve.